prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 5, na página 13, vamos falar sobre as bruxas de Zugarramurdi. Bom, eu peguei algumas histórias dessas perseguições dos católicos e dos protestantes contra as supostas bruxas, né? Contra as supostas bruxas. Mas, irmãos, foram séculos e centenas de investigações e julgamentos pela história. Esse processo aqui é um processo que ocorreu na Espanha, tá bom? Em 1610 da era cristã. Então lembre-se, nesse período pós-reforma, aqueles países que eram católicos, eles estavam assim aumentando a perseguição. Depois do Concílio de Trento, a Igreja Católica criou a ordem dos jesuítas, que era uma ordem com a finalidade de matar, de aumentar essas pesquisas, e se eles encontrassem alguma comunidade anabatista escondida nas montanhas, eles tinham autoridade para julgar, tá bom? E matar. Ok? Então peguei um texto aqui, tá aí o endereço para vocês, do site Aventuras na História, que é um site muito bom, ok? Em que ele diz, as bruxas de Zugarramurdi, 1610 da era cristã. O processo ocorreu na Espanha, em 1610, pelo Tribunal da Inquisição de Logrono, e a repórter historiadora Joseana Pereira. Então lembre-se, a Espanha ela era católica, tá bom? Ela fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. E então eles estão aumentando a Inquisição e perseguindo qualquer grupo que discorde da Igreja Católica, seja protestante, seja anabatista, tá bom? Bom, a historiadora diz: quando pensamos em caça às bruxas, a lembrança mais comum é sobre o julgamento de Salem, ocorrido na Nova Inglaterra colonial. Entretanto, outras perseguições a supostos feiticeiros foram igualmente terríveis, ou até pior. É o caso da caça às bruxas espanhola, que resultou em milhares, isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Como eu disse, para mostrar, eu estou citando aqui um historiador, né? Ele diz que foram milhares de processos e dezenas de mortes. E normalmente o que eles faziam, irmãos, uma pausa para explicar a vocês. Eles acusavam umas 30 pessoas na região, mas a finalidade era descobrir, entendeu? Pessoas anabatistas. Então, pessoas, às vezes, sob ameaças, ela acabava denunciando pessoas. Ela era católica e acabava contando que ela sabia que tinha uma comunidade de anabatista, né? Bom, o comentário prossegue. Uma coisa específica sobre a Inquisição espanhola era que governantes seculares do clero se reuniam com a igreja para supervisionar os processos, um acordo entre a igreja e o Estado para perseguir hereges, né? O clero, ou seja, os padres, né, estavam junto com os governantes. Isso era um padrão na Inquisição, porque o clero católico, o religioso católico, condenava a pessoa por heresia, mas quem matava era o governante. Tá? Isso aqui literalmente é o que o Apocalipse diz sobre a Igreja Católica. É a Babilônia apocalíptica sentada sobre a besta. Tá bom? A besta quem é? É o poder político, é o governante. E a Babilônia, né, a grande prostituta, quem é? É o clero. Okay? O governante, eu vejo a história de governantes como via de alguns imperadores romanos, que não queria matar os cristãos, mas aqueles religiosos pagãos exigiam, principalmente os sacerdotes de Apolo. Diz a história, Diocleciano, ele ouviu dos sacerdotes de Apolo: olha, tem que matar esses cristãos porque eles estão dizendo que os deuses não existem. Tem que obrigar eles a reconhecer os deuses. Significava, tem que obrigar eles a participar de um culto de possessão demoníaca. E o que os católicos fazem agora? Eles fazem algo parecido. Que eles fazem o seguinte: eles prendem 30 pessoas, tá bom?
Eu vou mostrar, nas Bruxas de Salem, eu vou mostrar isso detalhadamente para vocês. Eles prendem 30 pessoas e para algumas pessoas ele fala o seguinte, olha, se você confessar que você realmente serviu ao demônio, nós vamos então te passar uma penitência e você vai ser perdoada. Tá bom? Nas Bruxas de Salem aconteceu isso também. Aí as pessoas, alguns confessavam, né? Se ele não confessasse, ele seria morto. Se ele confessasse, ele era solto. Tá bom? Aí a pessoa confessava, né? Ah, eu servia Satanás, inventava uma história. Só que chegava a vez do anabatista. Imagine um anabatista diante da população que de repente conhecia ele, e ele dizer que ele serviu a Satanás, sim. Ele quer ser solto porque ele serviu a Satanás. Então o anabatista ele não confessava isso. Mas o cidadão comum, talvez pegava lá um cachaceiro, né? E aquela pessoa ia pegar e ia confessar qualquer coisa. Na história das Bruxas de Salem, eles pegaram uma menina que era uma escrava, ok? E começaram a acusar ela de bruxaria, querer queimar ela, e depois eles falaram para ela, ó, se você confessar que você adorou o demônio, mas agora você que se converteu à fé católica, a gente te libera. Aí ela falou, então tá bom. Ela pegou, confessou, foi liberada, e outros que foram confessando, mas quando chegaram nos 3 anabatistas, né, os 3 anabatistas foram mortos. Ok? E o que a Igreja Católica aqui está tentando fazer é fazer com que o anabatista diga que ele servia o demônio para ele poder viver. Como seria a situação desse anabatista? Ou se ele não dissesse que servia o demônio, ele seria queimado, né, vivo. Bom, o historiador prossegue. Um dos maiores julgamentos de bruxa realizado pela Inquisição Espanhola ocorreu na vila de Zugarramurdi, localizada no País Basco. Lá no ano de 1610, uma moradora afirmou ter visto em sonhos que seus vizinhos participavam de um ritual em uma caverna próxima. Após isso, entraram os penitentes. 21 deles estavam com uma vela nas mãos e 6 com uma corda na garganta, para indicar que deveriam ser chicoteados, ou seja, pessoas que foram acusadas de bruxaria, né? Tá bom? O processo teve 2 dias de duração. Então, veja, e as pessoas podiam ser chicoteadas. Então, esses que carregavam uma vela, e alguns deles, como eu já falei para vocês, colocavam um aparelho, né, para a pessoa não conseguir falar ao público, mas aqui eles vão ter chance de falar ao público, confessar que eles serviam a Satanás. Olha só. Então o processo teve 2 dias de duração, né? No dia 8 de novembro, uma segunda-feira, 18 pessoas acusadas de bruxaria foram redimidas por terem confessado seus atos, ou seja, disse que servia o demônio. Pronto, confessou os atos, eles foram redimidas, ou seja, foram perdoadas. Mas, prossegue a historiadora, 6 homens e mulheres que resistiram à Inquisição foram queimados vivos, junto a 5 pessoas que já haviam morrido sob tortura. Então preste atenção na história, irmãos, para você pensar 10 vezes nessa febre, né, que está no nosso meio de dizer que nós saímos do catolicismo. O que eles faziam? Eles estavam torturando as pessoas, tá bom? E torturando as pessoas, olha, 5 já tinham morrido com as torturas. Uma das torturas mais comuns que eu cito para vocês é aquela daquele filme Coração Valente, que o personagem Mel Gibson, ele é esticado, né, numa máquina, alguns eram puxados por cavalo, amarrado nos pés e nas mãos, e assim a pessoa ia deslocando por dentro, né, e às vezes os braços soltando do tronco, torturas terríveis. E muitas outras torturas que eles faziam. Tinha tortura de afogamento, não? Tortura que na Espanha era muito comum, que era uma bota cheia de espinhos, que aquela bota, ele fechava a bota, botava no pé e aqueles espinhos entravam no pé da pessoa. Então, veja, torturas que já haviam matado 5. Não? Só que 6 homens e mulheres,
eles não confessaram seus atos. Resistiram à tortura, não confessaram seus atos, então eles falaram assim, olha, vocês então vão morrer queimados vivos. Essas pessoas, né, que essa Inquisição está perseguindo, normalmente eram anabatistas. Até porque teria que ser um cristão, muito cristão, para não chegar ali diante da população e dizer, eu confesso, né, eu pratico esses atos, ou seja, cultua o demônio, né? Eu pratico esses atos, então, se fizesse isso, o que os católicos faziam? Eles redimiam, ou seja, perdoavam. Então, aqueles que tinham sido pegos, né, como bode expiatório, eles confessavam para viver. Quando começava a torturar você, pegava uma das torturas, né, que era afogamento, amarrava a pessoa numa cadeira, tá bom? E fazia tipo uma gangorra que mergulhava a pessoa no lago, contava até 30. Aí tirava a pessoa sem conseguir respirar direito, né? Você vai confessar? Não, então mergulhava de novo. E tinha pessoas que morriam, tá bom? Outras, se fosse um cidadão comum, acabava confessando qualquer coisa, né? Não, assim, não tem nada que se compare nesse período da história a essas maldades católicas. Não tem nada que se compare. Eu contei para vocês no livro 3, se vocês que depois quiserem, volta lá para ver a história de Drácula, né, que foi um católico que dirigiu uma ordem, a Ordem do Dragão. A Ordem do Dragão. E ele era tão mau que diz a história que ele, certa vez, eles estavam em guerra contra os muçulmanos e tinha um local para onde o exército muçulmano estava vindo para chegar no território desse católico, né? Desse príncipe católico. E ele fez o quê? Ele pegou, ele empalou, ou seja, passou uma madeira, normalmente de 2 metros, que cortava todo o corpo da pessoa, sem a pessoa morrer, tá bom? Sem a pessoa morrer, sem atingir um órgão vital. E diz a história quando aquele exército muçulmano chegou naquele campo e que viu ali cerca de 3.000 pessoas, todas empaladas, ainda vivas, a maioria deles só conseguia mexer os olhos. Diz a história que o príncipe muçulmano falou, gente, quem faz uma coisa dessa aqui, isso não é humano. Eu não vou mais guerrear contra esses católicos. Ele desistiu. Eu contei a história lá no livro 3, ele desistiu. Ele falou, não, vamos voltar lá para o nosso país, para o islamismo, e vamos ficar na nossa lá. Não é possível alguém que faça uma coisa dessa, aquelas 3.000 pessoas ali empaladas, vivas. Tá bom? Então, não existe nada que se compare na história com o que os católicos fizeram. Isso aqui que eles estão fazendo, tá bom? Há séculos, porque o início dessa perseguição aos anabatistas foi lá em 411, com Agostinho de Hipona, quando foi promulgada mesmo uma lei. Os anabatistas têm que ser mortos, tá bom? Uma lei contra os anabatistas. Mas a perseguição vinha antes. O Papa Damaso, em 380, ele já tinha dito que só existia uma igreja católica, que as outras eram igrejas loucas e que seriam punidas, né? E também nos dias de Constantino, nós temos a história dos anabatistas, que eles chamavam de donatistas, que também foram perseguidos por ele. Então a perseguição vem de longa data. Por isso eu comparo Igreja Católica com Adolfo Hitler. Adolfo Hitler matou ali por 7 anos de Segunda Guerra Mundial, chamei a Segunda Guerra Mundial de Grande Tribulação. Aqueles 7 anos ali de Segunda Guerra Mundial, tá ok? E outras que ele matou antes. Mas se for contar o que a Igreja Católica fazia, nem Adolfo Hitler matava desse jeito. Você torturar as pessoas, tá ok? Para que eles confessassem uma fé igual a dele, tá ok? Diversos tipos de tortura. Diz a história que, na verdade, Adolfo Hitler desenvolveu até formas de matar mais rápido as pessoas. Essa morte demorada por tortura, não, era coisa mesmo dos católicos. E a coisa dessa religião
dessa religião da Babilônia. Bom, a historiadora prossegue. O número total de pessoas acusadas pela Inquisição no País Basco ficou desconhecido por muito tempo. Apenas depois que o Vaticano abriu os arquivos, revelou-se que cerca de 7.000 homens, mulheres e crianças foram acusados de bruxaria e dezenas deles foram torturados e mortos. Bom, isso aqui é o que o Vaticano abriu, ok? O que o Vaticano abriu. E aqueles que foram mortos por séculos, que nunca foram documentados. E a parte que o Vaticano também nunca abriu. Mas como a história comprovou que houve uma Inquisição, eles pegaram e abriram, né? Então, o caso de 7.000 homens e mulheres e crianças que foram acusados de bruxaria. E aqui eu coloco para vocês uma hipótese, né? Uma hipótese. A Igreja Católica, ela no ano 1000, ou seja, 600 anos antes do período que nós estamos estudando, no ano 1000 ela publicou um documento em que ela proibia o pentecostalismo nas igrejas fora da Igreja Católica. Só a Igreja Católica podia ser pentecostal ou carismática, como eles chamavam naquela época. E se eles encontrassem pentecostalismo ou carisma, né, em outras igrejas, seria considerado possessão demoníaca, seria considerado bruxaria. Então, essas histórias de bruxaria, irmãos, vocês podem ter certeza, isso aqui era para matar anabatista e muito provavelmente anabatista pentecostal, ok? Porque também não é qualquer um que resiste diante de tortura e é queimado vivo. Ele tem que ter realmente o fogo do Espírito Santo. Quando eu dou essa aula, tem alunos que falam o seguinte: pastor, eu acredito que o Espírito Santo tirava a dor das pessoas. Eu falo assim, irmão, eu até acredito também, porque determinados casos nós vemos, né? Tanto lá no período do Império Romano, em que cristãos, que eles viram o fogo pegando e ele via que o fogo não queimava o corpo dele e ele começou a glorificar a Deus e o fogo não queimava o corpo dele. Nós temos mais de um caso desse na história. Então, eu acredito, né? Mas também nós sabemos de muitos cristãos que, infelizmente, manifestaram realmente muita dor, né? Então, teve caso, mas em geral, os cristãos realmente sofreram muita dor. Então, o que essa historiadora aqui está contando, como eu disse, eu poderia parafrasear isso tudo aqui, mas essas histórias são importantes sendo contadas por um historiador, tá bom? Alguém que não é católico, não é evangélico, alguém isento que só descreva a história. Então, as pessoas, os professores, né, historiadores, pessoas que seja agnóstico, ateu, que estuda a história, eles ficam tentando entender por que o catolicismo, que ele chama de cristianismo, por que o cristianismo tinha que matar aqueles diferentes, né? E sempre que eu sou questionado sobre isso, eu digo que as igrejas católicas, né, que praticavam, né, esse ato dizendo que ela era a soberana de Deus aqui na terra e ela tinha autoridade até para tirar a vida daquelas seitas, como eles chamam, ou dos hereges, tá bom? Então, essa igreja, na verdade, ela não era a igreja cristã. Você tem duas igrejas. Você tem uma igreja perseguindo e uma igreja sendo perseguida. Esses hereges que eles estão chamando aqui, eles são anabatistas, irmãos. A igreja católica e os protestantes chamavam os anabatistas de hereges. Nós estamos vendo aí diversas histórias, desde a reforma protestante principalmente, porque a reforma protestante ela trouxe uma crítica à igreja católica e ela trouxe historiadores, né, que começaram a escrever mais contra a igreja católica, principalmente nos países protestantes, como Suíça, como Inglaterra, como parte da Alemanha, que podia escolher entre protestantismo e catolicismo, tá bom? Bom, eu coloquei aí abaixo também com vocês uma bota que era chamada de bota espanhola.
que era uma bota de ferro, que ela era colocada, uma bota bem pesada, que ela era colocada nesses que capturavam, chamavam de hereges, né? Que não queriam confessar que adoravam o demônio. Então, eles, uma das humilhações, a pessoa, como vocês viram, a historiadora contando, que ela andava pela cidade apanhando. Tá bom? E também era colocada nela, normalmente, essa bota espanhola. Veja, este aparelho feito de ferro fundido era usado para apertar a perna da vítima. Às vezes, espinhos eram colocados por dentro. Então eles pegavam aquilo ali, tipo um parafuso, e apertavam, né, aquela bota no pé da pessoa. Agora deixa a pessoa aí sendo torturada por um tempo. Botaram essa bota, você vai confessar, né, que você adora o demônio, né? E como nós vimos a historiadora contando, alguns confessavam. Aí acabava a tortura. Já outros não confessaram, alguns foram mortos e outros foram até a fogueira, mas não confessaram que adoravam o demônio, porque claro que essa era uma prática maligna, a intenção era maligna. Um cristão que confessava